do Senhor Jesus. Aqui está melhor. Eu quero ler dois textos com vocês. Um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. Segundo Crônicas 28, a partir do versículo 1, diz assim: Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Capítulo 29. Eu vou ler mais um texto. Eu falei que leria 2, lerei 3. Capítulo 29, versículo 2. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Agora eu quero ler Hebreus capítulo 13, o versículo 7. Podem ler? 1, 2, 3. Amém. Amém. Era só o 7. Eu vou ler na NTLH. Perceba que o verbo está conjugado no passado. Lembrai-vos que vos falaram. Olhe como a NTLH traduz Hebreus 13, 7. Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Quem está vendo a foto? Diga: legado. Se eu estivesse num evento luterano e colocasse a foto de Lutero, todos saberiam que era Lutero. Se eu estivesse num evento da igreja metodista e colocasse a foto de John Wesley, todos saberiam que era John Wesley. Se eu estivesse no evento adventista e colocasse a foto da Ellen White, todos saberiam que era a falsa profetisa. Se eu estivesse num evento reformado, calvinista, e colocasse ali a foto de Calvino, eles saberiam que era Calvino. Se houverem 2, 3, 10 pessoas aqui, de 25 anos para baixo, que diga quem é essa pessoa, é uma bênção. Daniel Berg e Gunnar Vingre. Você está vendo 2 pessoas aí, meu irmão? Olha os textos que eu li. Acás não andou nos caminhos do Senhor, como fez Davi, seu pai. Davi não era pai biológico de Acás, mas Davi foi o maior rei de Israel. Davi antecedeu Acás. Davi tinha um estilo de liderança que era para ser imitado, e Acás decidiu não imitar, e a Bíblia, o cronista, denuncia esse erro de Acás. Mas aí ela elogia Ezequias, versículo 2 do 29 de 2 Crônicas. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Davi. Davi não era pai biológico de Ezequias, mas Ezequias disse: eu vou seguir o estilo de vida do rei Davi, meu antecessor.
Aí a gente pula para o Novo Testamento. Talvez você diga: pastor, vai pregar sobre homem? Vou pregar sobre um estilo de vida que nós deveríamos meditar, honrar, pois o tema de vocês é legado. E eu quero falar sobre o legado pentecostal. Foi horrível essa reação sua. O legado pentecostal. Quando a gente chega no Novo Testamento, Romanos 16, Paulo cita 26 nomes de pessoas que fizeram a diferença na obra de Deus. Logo, você não pode ser contra citarmos nomes de pessoas que fizeram a diferença no reino de Deus. E na conclusão de Romanos 16, Paulo diz que a honra, a glória e o louvor só pode ser dado ao único Deus sábio. Reconhecer o trabalho de alguém não significa glorificá-lo. Mas eu glorifico a Deus quando reconheço o trabalho daqueles que me antecederam. Não brinca, irmão, comigo. Se Paulo cita uma lista de nomes de pessoas que fizeram a diferença no reino, e esses nomes estão registrados no livro de Deus, a Bíblia Sagrada, livro inspirado pelo Espírito Santo, não podemos nós meditar na história de alguém que nos deixou um legado. Hebreus 13, o autor diz: se lembrem dos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus. A minha versão diz: se lembrem dos seus primeiros líderes que vos pregaram a palavra de Deus. Pastores inesquecíveis são pastores que pregam a palavra de Deus. Igreja que não é ingrata se lembra dos seus primeiros pais. Vai desligar esse negócio não, pastor Ricardo? Pode desligar, irmão. Igreja que não é ingrata se lembra de seus primeiros líderes. Achou? Aí. Já captou a imagem que queria. Se lembrem dos vossos líderes e imitai a fé. Como é que se imita a fé? Está no texto. Atentando para a sua maneira de viver, observando o comportamento. Nenhum líder pode ter a audácia de dizer: olha para Jesus, não olha para mim. Não, a Bíblia está dizendo: atente para o estilo de vida de sua liderança e imite-os. Imite-os. Já que a Bíblia nos autoriza e nos ordena a ter esse tipo de atitude. Gunnar Vingre, cadê a foto?
a foto. Gunnar Vingre é uma inspiração para quem se diz pentecostal, porque pessoas são espelhos, inspirações e direções de Deus para alterar o nosso comportamento para melhor. A nossa essência pentecostal será resgatada hoje. Então, do primeiro capítulo do livro Diário de um Pioneiro, eu vou selecionar alguns pontos e falar a vocês sobre o início da história desse homem. Por favor, você pode ir tirando a foto e depois coloca, fica alternando, por favor. Nascido em Ostra, 1879, Suécia. Filho de pais batistas. Os pais eram professores na escola dominical. E ele diz: com 9 anos senti o chamado de Deus na minha vida, e já orava muito, reunindo outras crianças para orar. Perceba que ele identifica o seu chamado com a oração. Não era um assembleano, não era um pentecostal, era um batista sueco, mas com 9 anos de idade ele sente que tem chamado, porque Deus o chama para a oração. Jamais Deus se comprometerá com alguém que não ora. Os grandes homens da Bíblia e da história que fizeram diferença e que deixaram um legado foram homens e mulheres de oração. Eu digo sempre: ninguém pode ser salvo sem orar. Joel 2 e Atos 2 diz: aquele que invocar o nome do Senhor será. Atos 8, Pedro disse ao mágico Simão: arrepende-te da tua iniquidade e clama, talvez Deus te perdoe. Oséias 14 diz: tragam palavras e se convertam ao Senhor. Nenhum pecador pode ser salvo sem sentir a necessidade da salvação e dizer: salva-me. Ninguém sujo pode ser limpo sem clamar como Davi: purifica-me, lava-me. Nenhum caído pode ser levantado pelo Espírito sem pelo Espírito sentir a necessidade de clamar por Deus levantado. Então não existe salvação sem clamor pela salvação. O ladrão na cruz clamou: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Se não há salvação sem clamor, por que eu vou crer que existe salvo que não ora? Se nenhum salvo do Gênesis ao Apocalipse ficou sem orar, por que tu pensa que tu é crente sem orar? É pelo Espírito de Deus que nós nascemos de novo. Sendo assim, o Espírito Santo não gera filhos mudos espirituais. Todos os filhos que o Espírito Santo para Deus gera, Paulo diz que eles clamam: Abba, Pai. Se você não ora, desculpe-me a franqueza, eu não duvido do seu chamado. Se você não ora, eu não duvido do seu dom. Se você não ora, eu duvido de sua salvação. Você não tem comunhão com Deus sem orar. Você não vence o pecado sem orar. Você não vence o diabo sem orar. Se você ler o livro da CPAD Diário de um Pioneiro, a característica ímpar dos nossos pioneiros é a oração. O segundo ponto que eu destaco para vocês desse pioneiro das Assembleias de Deus, que nos deixou um legado, ele diz: dos 12 aos 17 anos me tornei um filho pródigo, me esfriei, caí no pecado até os 17 anos.
É a prova de que Deus não escolhe super-heróis espirituais. Deus escolhe pessoas falhas, fracas, falíveis. Deus escolhe pessoas que têm fraquezas e limites. Ele diz dos 12 aos 17: eu estive caído em pecado, eu estive desviado. Nós somos a maior denominação do mundo. Num debate contra um teólogo cessacionista, uma classe de teólogo que não crê na contemporaneidade dos dons, para esse debate eu fiz algumas pesquisas, e um dos livros que eu fiz a pesquisa é o livro Carismata, da editora Carisma. E numa nota de rodapé, o autor desse livro diz que numa pesquisa feita em várias faculdades teológicas e cristãs, se é comprovado pós-pesquisa que o ramo do cristianismo que mais cresce no mundo é o pentecostalismo. Por que eu estou dizendo isso? Alguém que caiu, alguém que se desviou. Olha o que ele diz: mas Deus me atraiu novamente para Ele. Esse que foi um dos pioneiros do que é hoje a maior denominação do mundo, um dos pioneiros do maior ramo do cristianismo que mais se desenvolve e cresce, é o pentecostalismo. Esse homem que gerou um movimento que já ultrapassou 100 anos, pois em novembro de pentecostalismo no Brasil a gente completa 114 anos. Houveram 20 movimentos como o pentecostalismo antes do pentecostalismo. Robert Menzies, historiador e pesquisador pentecostal, afirma: 20 movimentos que cria nos dons e em profecias surgiram e sumiram. Só o pentecostalismo atravessou o século e está completando 114 anos. É a graça de Deus sobre nós. Mas você olha para trás, quem foi o pioneiro disso? Alguém que chegou a cair, a se desviar. Espero que você que está me assistindo, você que está me ouvindo aqui, entenda: o fato de você ter se desviado, caído, não é o fim. Se você ainda tem amor pelas coisas de Deus, se você ainda deseja Deus, é a noite da sua renovação. Gunnar Wingren entendeu que precisava voltar para Jesus, e ele diz em 1896: resolvi ir a um culto de vigília de ano novo e voltei para Jesus. Ele entendeu que em Cristo a glória da segunda casa é sempre, ou a glória da última casa é sempre maior do que a primeira. Ele ouviu Jesus em seu íntimo dizer: vinde a mim, o cansado, o sobrecarregado e o oprimido, e eu vou te aliviar. Ele entendeu como o filho pródigo, que ainda que você desista de ser filho, Deus não desiste de ser seu pai. E o meu conselho para você que está desviado, é: volte para Jesus antes que Ele volte para arrebatar a sua igreja. Seus pais oram por você, essa juventude está orando por você. Nós não vamos perder você para Satanás. Quem pode levantar a mão? Diga: desviados. Fala forte: desviados. Volta para Jesus antes que Ele volte para nós. Quando ele volta para Jesus, ele disse: eu tinha um plano de me voluntariar na escola de guerra, mas ao mesmo tempo tive medo de ir e me desviar. Ele teve essa sensibilidade de discernir o ambiente e dizer: eu acabei de voltar para Jesus. Se eu continuar com essas amizades, se eu fazer parte desse rol de amigos, eu posso me afastar novamente. Eu não quero perder Jesus.
Nós herdamos um legado pentecostal. Moça de Deus, jovem pentecostal, moço de Deus, não se esqueça disso. As más conversações corrompem os bons costumes. Ele entendeu que naquela fase, ele tinha que andar com gente mais crente que ele, ou apenas ficar a sós com Deus em oração. Algum tipo de sensibilidade Deus gerou em Gunnar Vingre, e ele disse: Deus não me deixou ir. Eu lembro quando na minha infância, meu pai me aconselhava sobre questões ministeriais. Muitos dos seus conselhos me sustentam até hoje. Na adolescência, voltando da escola, eu vinha com os colegas e as colegas. Algumas meninas vinham no nosso grupo, a gente andava 50 minutos, 1 hora a pé para chegar em casa. E antes que chegasse na minha casa, meu pai ficava costurando redes na rua. De longe meu pai nos via vindo da escola. E as meninas sempre têm a mania de ficar perto, colocar a mão no ombro, amizade. E quando eu chegava em casa, meu pai fazia assim para mim. Aí eu dizia: foi o quê, pai? Ele disse: eu vi. Falei: o quê? Uma vez eu até estressei com meu pai, e eu antecipei o conselho e falei: o senhor quer que eu vire? Eu levei um tapão. E ele disse: você me conhece, então fala o que é que o senhor quer. Sério, gente, ele olhou para mim e disse: não beije na boca. Quem ouvia ria, zombava. Eu pelo menos nunca achei bobagem pelo jeito que fui criado. Não beije na boca. Fui morar em Brasília. Me casei com a Luana, hoje moro em Goiânia. Mês passado fui pregar na Bahia, porque eu sou baiano. Desci na cidade de Ilhéus, onde nasci. O irmão Ítalo me buscou no aeroporto e está me levando em direção à cidade chamada Camaquã. E ele foi lembrando da minha infância, de quantas vezes me via pregar. Quando ele foi falando dos congressos da infância, eu perguntei a ele: e o pregador fulano? Ele disse: caiu. Eu disse: meu Deus. E o cicrano? Ele disse: também caiu. Aí eu perguntei: e Beltrano? Ele disse: preso. E aquele outro? Divorciou 3 vezes, tantos filhos, está na imoralidade, viciado no álcool. Eu perguntei: como assim? Ele disse: todos caíram quando começaram a namorar. Estamos perdendo a sensibilidade, estamos perdendo o temor. Deus está saindo e a gente nem percebendo está. Quantas crianças desejavam pregar desde a infância? Procure hoje. Quantos adolescentes o sonho era ser missionário? Quantos jovens o sonho era ser pastor? Procure hoje. Isso no meio pentecostal, cuja identidade de origem é desejo de evangelizar. Entramos na moda do ficar. Vai para aniversário, fica. Vai para congresso, fica. Faz uma viagem, fica. Jesus volta, você fica. De tanta imoralidade. Quando eu tinha 13 anos, eu estava em Brasília, pregando no congresso. Samambaia, quadra 320, pastor Carlinhos, Assembleia de Deus, Ministério Oriente, congresso de adolescentes, várias caravanas. Eu fui na casa de um casal, Erasmo e Glória, pegar alguma coisa, não lembro.
Quando eu estava voltando, tinha um ônibus estacionado, entre outros, e tinha uma mocinha. Aí eu passei pela mocinha, ela estendeu a mão. Paz do Senhor. Por ética eu estendi a mão e disse: paz do Senhor. Ela me puxou e na boca. Do jeito que eu fui criado, quando ela me puxou e deu um beijo, eu disse: eu te repreendo, Satanás. Para que isso, pastor? Foi o jeito que eu fui criado. Mas olha só, eu tinha 13 anos. Quando eu chego na Bahia agora, meus amigos que começaram pregando comigo na infância caíram. Aí eu me lembro do meu pai, que Jesus o levou em fevereiro. Você está entendendo que tem coisas que Deus vai exigir de você que para outro é estranho? Se você quiser ser comum, siga a vida de todo mundo. Ah, mas é normal. Normal para quem é normal. Você não é da terra, seu chamado não é daqui. Filhinhos, sois de Deus. Você diria para uma criança de 12 anos de idade: você está assim porque você está desviado? Gunnar Wingre disse: com 12 anos eu estava desviado. É uma sensibilidade que tem no pentecostalismo que outras denominações riem de nós, zombam de nós. Para que vestir como vocês? Para que cantar como vocês? Para que tanta santidade como vocês? Para que tanta regra como vocês? Vem viver o que a gente vive. Vem experimentar o que a gente experimenta. Vem ver. Sensibilidade que você tem, que outros não têm. Bora ver o fruto. Aos 18 anos ele foi batizado nas águas em 1897. E no ano do seu batismo se tornou sucessor do seu pai na escola bíblica dominical. Com 9 anos, desejoso por orar. Com 18 anos, é sucessor do pai na escola bíblica dominical. Olha o equilíbrio, oração e palavra. Jesus disse que muitos erram por não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Martin Lloyd Jones ouviu alguém perguntar a um homem de Deus: o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? O homem de Deus respondeu a quem perguntou: qual asa do pássaro é mais importante, a direita ou a esquerda? Por isso, na sua segunda carta, Pedro escreve: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gunnar Wingre tinha oração e desejo pelas escrituras. Assim é o verdadeiro pentecostalismo, o que chamamos de pentecostalismo clássico. Não podemos abrir mão do nosso legado do pentecostalismo clássico por causa de invencionices do neopentecostalismo atual. Diz respeito ao texto bíblico, profecias inventadas, cultos judaizados, danças coreografadas como se fosse algo do espírito. A gente está chamando candombleias de assembleias, e a gente entra no bojo, porque todo mundo olha para aquilo e diz: é pentecostal. Não é. Se não tem base bíblica, não é o pentecostalismo clássico.
Esse jovem, aos 18 anos, é sucessor do pai na escola dominical. Quarto ponto, ele disse: em 1897, no ano do seu batismo, li numa revista um artigo sobre as grandes necessidades das tribos nativas no exterior. Chorei muito. Subi para o meu quarto após a leitura, e ali prometi pertencer a Deus e me entregar para a glória do seu nome. Eu vou repetir aqui de um modo resumido. Leu numa revista sofrimentos de ilhas que não conheciam o evangelho e começou a chorar. Pentecostalismo vem dessa raiz. Um dos nossos fundadores tinha um coração missionário. Quando leu que haviam ilhas que não conheciam Jesus, começou a chorar e disse: Deus, eis-me aqui, me usa para levar teu nome. John Wesley disse: todo crente tem que estar preparado para duas coisas: primeiro, morrer; segundo, pregar. John Knox disse: ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Quando ele lê que tem ilhas sem o evangelho, ele chora. Deus não te dará as almas pelas quais você não chora. Antes de confrontá-las com a verdade, chore por elas com amor. Ele chorou pelas almas. Aquele choro de Gunnar Wingre era: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque enquanto ele lia Romanos 10, estava bradando dentro dele: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E a voz do Espírito ainda brada no meio pentecostal: a quem enviarei? Eu não sei o que matou a chama no seu coração, mas eu sei quem vai reavivar essa chama. É o Espírito Santo que está aqui nessa casa. E enquanto ele chorava dizendo: eis-me aqui, Deus, eu prometo me entregar para ti, ele disse assim: só me ajuda a cumprir essa promessa. Porque ele sabe que ministério não é brincadeira. Ele entendeu que fazer missões é guerrear contra Satanás. Pare de cantar com hipocrisia: sonda-me, Senhor, e me conhece. Para de cantar: usa-me do Silvan Santos, minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Mas quando tem a hora do apelo, você sai do culto, você vai fazer fotinha com linguinha e dois dedinhos, você nem chorar vem com as almas. Para de ser hipócrita. Eu não estou criticando a música é um clamor maranata. Eu estou criticando os comentários da internet. Exemplo: quando acontece alguma coisa esquisita no mundo da net, aí vai lá os crentes querendo dar uma de espirituais: volta logo, Jesus. Por quê? Você está dizendo: volta logo para eu escapar disso, quando na verdade você deveria dizer: me usa para mudar isso, Jesus. Eis-me aqui, me usa para mudar isso. Arrebatamento, escatologia não é mensagem de escapismo. Escatologia gera responsabilização missionária. As nações precisam conhecer o rei que breve vem. Mas os súditos desse rei estão dormindo 3 horas da manhã, comentando kkk no TikTok alheio. Tu sabe por que eu não estou pedindo para você dar glória a Deus?
Porque eu estou pregando num pentecostalismo clássico. E no pentecostalismo clássico, a gente não tem que forçar nada. A igreja sabe quando Jeová está na casa, o coração arde, você larga o celular de lado se não estiver trabalhando, o coração queima, você abre a boca e adora, porque pentecostal é assim. Legado. Repara, ele acabou de chorar lá no quarto depois que ele leu o artigo. No mês de outubro daquele mesmo ano, fizeram uma festa para levantar dinheiro para ajudar o irmão que ia para o campo missionário, o Emílio. Tudo que eu tinha eu dei naquele culto para ajudar o irmão e ir fazer a obra missionária. Agora, vindo para casa, senti uma alegria imensa. Coloca a foto dele. Coloca a foto lá do mais bonito. Vindo para casa, senti uma alegria imensa e ouvi uma voz que dizia: olha o que Deus vai fazer com ele. Cadê ele? Mas eu gostei, ficou bonito. Mas coloca o Gunnar Vingre. Tá, aí ele. Vindo para casa, senti uma alegria imensa e ouvi uma voz que me dizia: você também vai para o campo de evangelização da mesma forma que o Emílio foi. Já está começando o endereço de Deus para ele. Ele acabou de ofertar para o missionário, e no meio do caminho Deus disse: não quero sua oferta, eu quero você. Aleluia! Ele orou novamente e disse: eis-me aqui, mas me ajuda a cumprir o meu chamado. Ele disse: fiquei sabendo de uma escola bíblica numa outra cidade. Fui para lá depois de comunicar aos pais. Agora, quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Olha o que ele diz: naquela escola fui alimentado com o melhor trigo de Deus. Minhas feridas receberam óleo de Gileade. Fui humilhado, mas fui também sarado. Porém, diga porém. Olha o destaque, gente, olha o destaque. Olha só. Porém, aquela escola só durou 30 dias. Somente um mês. Isso me impactou. Você vai para uma escola e estuda a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. E aí, foi quanto tempo? Quantas horas? Só 30 dias, velho. Ele queria. Como que você estuda 30 dias seguido a palavra com vários pregadores e professores sobre evangelização, e quando acaba a escola você faz assim: só um mês? Sabe o que é isso? Fome! Desejo pelas coisas de Deus. Sabe o que é isso? Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu quero Deus. O volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio. Sua fome pelas coisas de Deus determina onde você vai chegar. Quantas horas dura a escola dominical na sua igreja? Quando você vai? Quantas horas dura? Quantas vezes o professor disse: já vou acabar, e você diz: não, acaba não, continua. Quando você fez isso? 30 dias de aula bíblica, e ele disse: foi muito pouco, porque a alma farta pisa o favo de mel.
Mas para a alma faminta, até o amargo da palavra é doce. Fala Deus, fala Deus. Tem crente aqui que pode estar achando chato a palavra, mas tem crente dizendo: fala Deus, eu quero ouvir sua voz. Assim como a coça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti. Se assuste, se assuste. Naquela escola bíblica haviam 55 participantes, homens e mulheres. Quantos? Dali, 15 alunos foram enviados como evangelistas. Um era eu. De quantos congressos você já participou? Vários. E quando acabou o culto, você fez o quê? Um monte de coisa. Gunnar, quando acabou a conferência sobre evangelismo, ele foi evangelizar. O que adianta você estar aqui, aprender e não praticar? Se eu prego o que não vivo, sou hipócrita. E você que não pratica o que escuta, é o quê? Hipócrita também. Não adianta ter cara de que escuta, rostinho de que obedece, mas não obedece. Tiago 1:22, não sede ouvintes, sede praticantes da palavra. Saia daqui hoje com desejo de orar. Saia daqui hoje com desejo de meditar na palavra. Saia daqui hoje querendo ganhar almas, a resgatar vidas das garras de Satanás. Aí sim você é adorador de verdade. Aí sim você está ouvindo a palavra. Se não quer obedecer, sai da live, vai tomar Coca-Cola. Ou o que tu quiser tomar, água com gás. Mas para que estar aqui desde de manhã, nesse calor? Para quê? Vaza! Não, é que a igreja é hospital e eu estou muito ferido. Igreja é exército. E no exército, quando alguém se fere, a gente trata e diz: levanta e guerreia de novo. Levanta e batalha de novo. Alguém está entendendo essa palavra aqui, irmão? Talvez você está travado, dodói, porque não faz nada. Saímos de 2 em 2, somente com dinheiro da passagem de ida até o lugar de destino. Meu companheiro se chamava Sonderland, tinha 4 anos de experiência de evangelista. Confiamos em Deus para suprir as nossas necessidades. Chegando no campo missionário, adoeci e muito enfermo, sonhei que tinha morrido e vi meus pais no meu enterro. Mas os crentes da casa onde estávamos oraram por mim, e 2 dias depois eu estava curado e continuei evangelizando. Em 1909 concluí meus estudos teológicos. Visitei a Convenção Geral dos Batistas Americanos e ali foi resolvido que eu seria enviado como missionário a Assam, Índia, juntamente com a minha noiva.
Até aquele tempo, na convenção, eu estava convencido de que isso era a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu tive uma luta anterior tremenda e resolvi não seguir o caminho da Índia. Escrevi para a convenção e comuniquei que havia decidido que não iria para a Índia. A convenção queria mandar ele para onde? Mas Deus que controla o coração dos seus, foi lá no coração do missionário e fez: Índia não. Além da convenção, veio a noiva. Você vai comigo para a Índia? Ele disse: vou não. Ela disse: vai. Ele disse: vou não. Ele volta primeiro da convenção. Quando ele volta, ela manda a carta para ele: não quero mais, acabou, não é mais meu noivo. Ele não entrou em deprê, ele não tiraria a fotinha do WhatsApp, ele não abriria mão do seu ministério. Ele pegou uma folha e devolveu a carta. Mateus 6: seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Seu ministério está além de sentimentos. Você não precisa de concordância humana fora do casamento para cumprir seu ministério. Se ainda não casou, ex-solteiro, ex-solteira, vai pregar que Jeová cuida. Vai fazer missões que Jeová cuida. Vai! Dá uma raiva dessas meninas, fica mandando foto para Luana se cortando, porque um cara que só tem gel e piolho na cabeça largou ela. A fila anda, minha filha. Deus tem o melhor. Uns caras que tinha que estar estudando, colocar um tênis, correndo toda a tarde, fazendo uma faculdade, sei lá, trabalhando. Tô triste, ela largou eu virar macho. O rapaz levanta a cabeça. Oi, irmão. Seja feita a vontade do Senhor. É porque a gente olha para Satanás. O capeta entrou no meu relacionamento. Aí tem gente que é espiritualista, tudo é Satanás. Aí tem outro que é humanista. Foi alguém na cabeça dele, foi alguém na cabeça dela. Mas tem um crente maduro: nem diabo, nem homem, é Deus que está acima de tudo e todos. Seja feita a vontade do Senhor. Aí ele começou a reunir com os jovens para orar. Começou a reunir os jovens para orar. Bora orar, bora orar, bora orar, bora orar, bora orar, bora orar. Aí começaram a orar. Aí o Espírito Santo descia. Era poder, era dons, era uma maravilha. De novo, desculpa. Olha lá, o Deus não te dará. Só que aí, em uma daquelas reuniões de oração, Adolfo Udim, repete, recebeu do Espírito Santo vários mistérios sobre o meu futuro que lhes foram revelados. Aí ele olhou para Gunnar Vingre. Quem está me ouvindo? Olhou para Gunnar Vingre. Tem uma profecia de Deus para a sua vida. Em inglês, falou assim, ó: você deve ir para o Pará. Não falou Brasil, falou Pará. Segundo,
O povo para quem você vai testificar de Jesus é um povo de nível social simples. Terceiro, você vai ensinar a eles os primeiros rudimentos da doutrina da fé. Aí quando falou isso, Adolfo começou a falar em línguas, porque ele falava inglês. Aí passou a falar em línguas e falou em português. Quando que Gunnar Wingre soube disso? Quando ele pegou o navio com Daniel Berg para vir para o Brasil, entraram alguns brasileiros, começaram a falar em português. Aí um olhou para o outro e disse: é o idioma lá. Quarto, vocês vão comer uma comida muito simples. Quinto, o sobrenome da moça com quem você vai se casar é Strandberg. Deus deu o sobrenome da moça. Ai, não existe profecia para casamento. A moça com quem você vai se casar, o sobrenome dela é Strandberg. Ah, não existe profecia para casamento. Isso vindo de reformodinha, eu fico de boa. Mas vindo de tu, que é pentecostal, a gente não depende disso para casar. Agora dizer que Deus não fala, quem é você para limitar Deus? Quem é você para calar a boca de Deus? Eu estava orando com a Luana, ela orava por mim antes. Eu não conhecia ela, ela conhecia eu. Aí como é que eu vou orar porque eu não conheço? Fui pregar na igreja dela, ela estava representando o Irã num congresso de missões, o rosto todo fechado com a burca. Aí foi me buscar na porta da igreja, me deu susto. Patinho, falei, patinho. Aí me levou, me conduziu para o púlpito. Aí voltou na mãe dela e ficou lá me elogiando. Ele é lindo, ele é do meu tamanho. Eu sou maior que ela. Aí ela orou por mim 4 anos, para eu voltar lá e ver ela. 4 anos depois voltei, a vi cantando. Falei, rapaz. Aí falei para o pastor Wellington, que era o pastor dela. Falei, pastor, essa moça aí do cabelão é uma benção, né, pastor? Aí ele falou, sim, meu filho, ela é uma benção. Aí ele falou, né? E gosta de você. Olha o spoiler. Aí no púlpito, claro, eu preocupado é com a pregação. De olho na Luana, mas preocupado, os olhos direito na Luana e o esquerdo na Bíblia. Aí eu falei para ele, é muita areia pro meu caminhão. Aí ele disse, dá 2 voltas. Sério? No culto, olha. Ela tinha feito uma carta. Senhor, eu quero casar com alguém que não seja muito maior do que eu, que goste de andar de terno e gravata, que ame a sua palavra e que não me deixe em casa sozinha para ir jogar bola. Quando ela leu essa carta, eu falei, sou maior que você, pouca coisa. Eu gosto de andar de terno e gravata, não sei jogar bola. Esqueci outra coisa lá. Não tinha ainda. Aí, eu morava em Brasília, Luana em Goiânia. Ela foi para um congresso, pastor Vanderlei Casseliano, acho que é Casseliano. Estava pregando, Luana estava cantando, mas ela sentava sempre com a mãe dela. Ele pregando, ele desceu do púlpito pregando, chegou perto dela, a gente estava orando.
Eu estava orando mais pela Luana, eu já queria casar logo. Ela ficou inventando, mas orar mais. Eu falei, então tá bom. Aí, ele foi lá nela, falou assim: a aliança já está confirmada. Vai ter casamento. Você perguntou isso para Deus, e a aliança será colocada no seu dedo. E ele não é daqui. Aí o coração dela: é verdade, ele não é de Goiânia. Só que eu estava pregando em Brasília, eu fui pregar num bairro chamado Águas, uma cidade do Distrito Federal, chamada Águas Claras. Acabei de pregar uma irmã do coque, menor que eu, acredite, bem escurinha, falou: pastor Eliseu, me chamava de pastor sem eu ser pastor, mas ela me chamou de pastor. Eu oro muito por você, meu filho. E eu lembro da resposta que eu dei para ela. Eu disse: é por essas orações que eu me mantenho de pé. E ela disse: Deus me manda lhe dizer que a aliança já está confirmada, é para casar. E ela não é daqui, ela é de Goiânia. Eu falei: é mesmo? É de Goiânia mesmo? É, meu filho, é de Goiânia. O telefone da Luana estava cortado da casa dela, porque eu ligava a cobrar. A gente combinou o horário de falar pelo orelhão. Cartão internacional acabava rápido. Talvez você nem sabe o que é isso, né? Ah, sabe, né? Então tá bom. Tem gente aqui com cara assustada. Não estressa não. Aí colocava o cartão. A gente marcava o orelhão, a hora certa de estar no orelhão, porque senão ficaria muito tarde para ela. Quando ela atendeu o telefone: alô? Falei: alô, eu tenho uma coisa para contar. Falei: eu também tenho uma coisa para contar. Ela: então conta primeiro. Eu falei: não, conta você primeiro, que o negócio aqui é profecia. Ela: aqui também é profecia. Deixa eu contar então. Falei: conte. Aí o pastor estava pregando e disse assim, assim, assim. Falei: eu, quando eu acabei de pregar, a irmã disse assim, assim, assim. Deus confirmou o casamento através de profecia. Deus fala, irmão. Ele disse, quando acabou a profecia, ele olhou para o profeta e perguntou: vem cá, onde fica Pará? O profeta disse: sei não. Ele disse: vamos pesquisar. Foram numa biblioteca, chegaram lá, abre livro, fecha livro, abre livro, fecha livro, pega um globo, procura. De repente um deles diz: achei! O quê? Onde é? Brasil! É no Brasil! Quem pode dar glória a Deus, meu Deus do céu? Achei! É no Brasil! Durante uma visita numa convenção, eu não sentia quase nada do poder de Deus sobre mim. Na semana seguinte voltei a sentir paz de Deus, senti vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Fiquei sabendo da primeira igreja batista sueca em Chicago, onde havia testemunhos de que o Senhor estava batizando com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. Agora, depois de 5 dias orando, fui batizado com o Espírito Santo. Jesus me batizou, falei novas línguas. Atos 2 se cumpriu na minha vida. Aí o que ele fez? Voltou para a igreja dele e disse: vou contar para a minha igreja o que aconteceu comigo. Dorme não, fica comigo. Vou contar para a minha igreja o que aconteceu. Aí foi para a igreja dele. Quando chegou lá, sai as mãos da paz do Senhor, amém. Vou contar um testemunho, como a gente fala. Aí foi contar o testemunho, meditou Atos 2, Atos 8, Atos 10 e falou: Jesus batiza com o Espírito Santo. E quando ele batiza, as pessoas falam línguas. A igreja não acreditava. Ele disse: eu fui em Chicago, eu fui batizado, eu fui cheio e eu falo língua. Alguns irmãos começaram a rejeitar. Ele disse: quem crê, vem cá. Umas 10 pessoas foram na frente. Ele orou, Jesus batizou 1, 2, 3, 4, 5, 10 com o Espírito Santo. E o resto, pastor, e as outras pessoas disseram: é melhor só se desligar da nossa igreja. A gente não crê nisso não. Aí ele chegou,
foi para outra igreja nos Estados Unidos que cria nos dons espirituais. Lá ele permanece. Conhece Daniel Berg, Deus fala com os dois. Agora, naquelas reuniões de oração, Deus falou para o Daniel Berg que ele iria fazer a obra com Gunnar Vingre. Aí Deus deu a data e o nome do navio. Há 114 anos atrás, chegaram no porto o navio que Deus tinha dado o nome, na data certa, vindo para o Brasil, estava lá. Vieram para o Brasil fazer missões, tiveram uma perseguição da igreja que já estava aqui, tiveram perseguição da igreja católica, perseguição dos ímpios, muita perseguição, e durante 7 anos, ambos evangelizando, pregando onde podiam. 7 anos depois de evangelismo em Belém do Pará, ele volta para arrecadar fundos para a obra missionária, e alguns dizem que ele voltou também para se tratar de algumas enfermidades, que ele era muito doente. Nesse retorno, caminho para a conclusão já, nesse retorno, que ele estava dodói, ele conheceu uma enfermeira. Agora imagine o dodói conhecendo enfermeira. Oi, tô dodói, eu sou enfermeira, sinto muitas dores, vários remédios eu posso receitar para você. Conversa vai, conversa vem. Ele: qual o seu nome? Ela disse: Frida. Aí ele: e o sobrenome? Strandberg. A mente dele, creio, volta lá na carta: não quero mais, não dá mais, seja feita a vontade do Senhor. Como você adoeceu? Aí ele começa: Deus falou comigo, falou com meu amigo Daniel Berg, para a gente pegar um navio e ir para um lugar chamado Pará. A gente foi pesquisar, esse lugar chamado Pará é no Brasil, e a gente foi junto para o Brasil, e a gente está lá fazendo obra. Ela: sério? Ele: sério, a gente está pregando. Ela: que tudo, a gente está ganhando alma, tem muita gente pobre, doente. Ela: sério, e onde a gente prega, Jesus cura, Jesus batiza. E tem muita perseguição. Ela: missões, né? Quando ele acaba de falar, ela olhou para ele e disse: eu amo missões, eu amo missões. Eu vou repetir, ela disse: eu amo missões. Sabe o que é isso? Seja feita a vontade do Senhor. Você também ama missões? Ela disse: eu amo missões. Quando que você volta para lá? Ele disse: eu estou juntando grana, eu tenho que juntar dinheiro e me tratar para voltar para fazer a obra. Ela disse: então eu vou também. Ele disse: mas eu não tenho nem para mim. Ela disse: eu consigo e vou na sua frente, depois você vai, a gente se encontra lá. Pegou o navio e veio. Chegava na praça pública: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, em breve virá. Sendo ela enfermeira, procurava os leprosários, onde tinham pessoas com muitas feridas. Sendo ela enfermeira, ela cuidava das crianças enfermas. Olha para mim, por favor. Cuidava das crianças. Por causa da perseguição, os hospitais não queriam receber as crianças enfermas que ela tratava. Ela dizia: não tem problema, a gente ora, Jesus cura. O ministério de Frida começa a se desenvolver porque ela prega, canta, compõe, traduz, faz textos para jornais.
Não se desliga, por favor. No tempo determinado, Gunnar Wingre vem, Samuel Nistrom, pastor Samuel Nistrom faz o casamento deles. E ela continua ajudando seu marido, pregando, compondo, tocando, fazendo poesias. Um dia, depois de tanta perseguição, ele chega em casa querendo desistir, cansado, olhou para ela, já fechei a Bíblia, e disse: faz as malas, vamos voltar, não dá mais. Ela diz: não dá mais o quê? Para continuar fazendo missões no Brasil. Vamos embora. Ela vai até a cozinha, em oração, faz um chá, em oração, entrega o chá para ele. Você aceita um chá? Ele disse: aceito. Aí ela pergunta: posso cantar para você o que o Espírito Santo cantou aos meus ouvidos? Ele disse: pode. Aí ela começou, pegou um papel, começou a ler. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisas. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com proteção. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de ter. A mais pesada levou teu Jesus te. A tua cruz vai levar. Alegre, alegremente andando. Olha agora. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as. Não sufocando a mensagem. Vai ser o amor, novas aos que assar. Quando enfim ele está escutando, Jesus te coroa, te consola. Vai acontecer o que, Frida? Esquecerás teus males, tribulações.
olhou para ela e disse assim: desfaz as malas. Ela disse: eu não fiz nenhuma mala, eu fui orar, eu fui falar com Jesus. Não é para parar agora, não é para desistir agora. Para de se comparar com os outros. Quem te escolheu já sabia, já te conhecia. E a palavra dele para a sua vida hoje, pentecostal, é: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Receba autoridade, receba poder, receba ânimo. Abra a boca e seja cheia, abra a boca e seja cheio. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Leve a cruz, leve a cruz, leve a cruz, leve a cruz, leve a cruz. Da Frida. Se Cristo comigo vai, eu irei e não terei, com gozo irei comigo. Canta forte, recado serve a Jesus. Agora levar comigo vai. Quem vai cuidar das crianças, Gunnar? Quem vai cuidar dos novos convertidos, Gunnar Vigre? Quem vai dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo? Somos nós. Levanta a cabeça, marido, levanta a cabeça, vamos continuar. Olha o que a gente se tornou, olha o que a gente se tornou. Levanta mais, Jesus. Levante a mão, igreja, levante a mão, igreja, diga: Deus, brada a Deus, faz de novo, faz de novo.
você tem legado. Canta, 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 canta. Canta que a depressão está indo embora. Canta que a mágoa está indo embora. Quem dá glória a Deus pela vida de Gunnar Wingren? Quem dá glória a Deus pela vida da Frida Wingren? Fala para duas pessoas: você tem legado, você tem um legado. Trinta, 35 hinos da harpa cristã. Quando você vê assim, ó, FV, ou ela compôs, ou ela traduziu. Doenças, calúnias, perseguições, descrédito, aleluia. Para trazer o pentecostalismo para o Brasil, Gunnar Wingren recebeu em seu corpo doenças incuráveis, mas não desistiu de nós. Frida foi caluniada, chamada de louca. Depois da morte do seu marido, tentou fazer missões e a igreja disse: não, você não vai. Morreu sozinha, com 23 quilos, nos braços de sua filha, segundo institutos de pesquisas e jornais. Mas deixou um legado. Olha a qualidade desse som. Olha essa estrutura. Olha esse palco, olha esses telões. Olha essa banda. Veja as suas revistas da escola dominical. Veja nossos teólogos. Deus levantou esse casal. Você vai deixar desigrejado matar isso no seu coração? Você vai deixar youtubers matarem isso no seu coração? Você vai deixar a teologia liberal arrancar essa chama de dentro de você?